Ok, abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses. Para aqueles que estão nos visitando, nós temos aqui o hábito de pregar série de sermões em um livro todo da Bíblia. E nesses dias, o livro escolhido tem sido a Epístola de Paulo aos Filipenses. Já há algumas semanas, nós estamos, semana após semana, meditando neste livro. Chegamos hoje ao capítulo 3, a partir do verso 17, e nós leremos até o verso 1 do capítulo 4, tá bom? 3:17 até 4:1. Eu vou ler, eu farei a leitura, você acompanha aí na sua Bíblia, silenciosamente. Espero que acompanhe com interesse, com fé, com alegria. É palavra de Deus, o texto que vamos ler. E a minha sugestão é que você permaneça com a sua Bíblia aberta aí, enquanto eu explico o sentido da passagem, tá bom? Então, Filipenses 3, 17 até 4:1. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vamos sublinhar todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Oremos pela bênção da iluminação. Senhor, nós rendemos-te graças pela oportunidade que nos dás de mais uma vez nos reunirmos aqui, como fazemos todos os domingos, em torno da tua palavra, a fim de extrair dela alimento para a nossa alma. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê a graça de compreendermos corretamente o sentido do texto que acabamos de ler. E que a boa compreensão desta passagem seja usada pelo Senhor para nutrir a nossa alma. Guia-nos, ó Senhor, como o bom pastor que tu és. Guia-nos agora por pastos verdejantes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos abordar a passagem que acabamos de ler hoje de trás para frente. Acho que esta é uma boa maneira de abordar a passagem, começando pelo final. Vamos abordar a passagem
a partir da sua conclusão. E a conclusão da passagem está no verso 1 do capítulo 4. Veja que o verso 1 do capítulo 4 começa com uma conjunção conclusiva. Portanto, não é assim? Por isso, por causa disso, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Paulo conclui assim o seu ensino nesta pequena porção que acabamos de ler. Então, depois de oferecer algumas instruções, Paulo conclui com estas palavras aí do verso 1 do capítulo 4. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Esta é a conclusão de Paulo. Depois de dar algumas orientações, ele diz: deste modo, permaneçam firmes no Senhor. Deste modo? Que modo? Que modo? O modo que Paulo acabara de explicar, não é? O modo que ele terminara de ensinar. Então, nesta passagem, podemos dizer, à luz desta conclusão, Paulo está ensinando aos seus leitores o modo pelo qual eles poderiam permanecer firmes no Senhor. Porque depois de ensinar, ele fala: portanto, desse modo que eu acabei de dizer, permaneçam firmes no Senhor. E é sobre isso que nós vamos aprender hoje. Hoje, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, vai ensinar a você e vai ensinar a mim o modo pelo qual nós podemos permanecer firmes no Senhor. É um bom ensino para o início do ano, não é? Como é que eu posso permanecer firme no Senhor durante o ano que está começando? Então, aqui, a providência de Deus está nos dando esta instrução hoje, no início deste ano. Como podemos permanecer firmes no Senhor? Primeira lição que podemos aprender aqui sobre isso é que para permanecer firme no Senhor, você deve seguir bons exemplos cristãos. Olha, é isso que Paulo está dizendo aí no verso 17. Veja o que Paulo está dizendo no verso 17. Irmãos, sede imitadores meus. Olha para o meu exemplo, me imitem. E ele diz mais: observai também, não só a mim, mas observai também aqueles que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então essa é a primeira dica, esse é o primeiro modo de permanecer firme no Senhor, prestar atenção em bons exemplos, não é? E sejam meus imitadores e observem também aqueles que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, Paulo quer que os crentes de Filipos, e nós também, crentes de Patinga, mais precisamente da Igreja Presbiteriana Iguaçu, Paulo quer que nós imitemos o seu exemplo. E ele quer que nós imitemos também outros bons exemplos de vida cristã, a fim de que possamos permanecer firmes no Senhor. Quem são esses outros exemplos bons a respeito dos quais Paulo fala aqui? Não é? Porque
ele diz: observai também aqueles que andam segundo o modelo que tendes em nós. Quem são esses outros bons exemplos para os quais Paulo chama a nossa atenção aqui? Irmãos, talvez Paulo tenha aqui em mente bons exemplos como Timóteo, não é? A respeito do qual ele já falou nesta carta. Ele diz que esperava mandar Timóteo a Filipos. Timóteo estava na companhia dele quando ele escreveu essa carta. Timóteo era conhecido lá da igreja de Filipos. Então, possivelmente Timóteo. Quem sabe Paulo tivesse em mente aqui Epafrodito, não é? Um outro bom modelo, a quem Paulo elogiou ainda há pouco nesta carta. Nós já passamos por este elogio, não é? Paulo mostrando que homens como Timóteo, homens como Epafrodito, eram homens dignos de serem honrados. E agora Paulo possivelmente está pensando neles e dizendo não apenas serem honrados, mas homens dignos de serem imitados, copiados, não é? Então, bons exemplos. E quem sabe até Paulo tivesse em mente muitos outros irmãos que nós não sabemos de quem se trata, mas que Paulo sabia e que os crentes de Filipos também conheciam, não é? Irmãos que eram conhecidos tanto de Paulo quanto dos crentes de Filipos, embora sejam desconhecidos nossos hoje. Mas o fato é, isso não muda a coisa, não é tão importante assim saber quem são esses bons exemplos. Basta dizer que para permanecermos firmes no Senhor, Paulo diz que devemos imitar bons exemplos, não é? Exemplos de pessoas que estão andando com Cristo. Irmãos, é claro que o nosso principal modelo, é claro que o nosso maior exemplo é o próprio Senhor Jesus, não é? Ele é o nosso principal exemplo, e Paulo já chamou atenção nesta carta para o exemplo de Jesus. Ele disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, não há dúvida que Jesus é o nosso principal modelo, o nosso maior exemplo. Entretanto, irmãos, essa passagem nos ensina que nós podemos aprender como andar com Cristo, observando outros que estão andando com Cristo, sobretudo há mais tempo do que nós, não é verdade? Então, é muito útil para que nós permaneçamos firmes no Senhor, a gente prestar atenção em muitos irmãos que estão ao longo de muitos anos servindo a Cristo, andando com Cristo e muitas vezes sob pressão, não é? Enfrentando dificuldades, muitas vezes em meio a tribulações, e isso serve de inspiração para nós, não é? Sobretudo você, jovem. Você, jovem, olhe os bons exemplos. Por isso que é importante a vida comunitária, não é? Onde é que você vai ver gente andando com Cristo? Na comunidade cristã. Então, o jovem que está integrado na igreja, ele pode olhar aqui entre nós, irmãos cuja fé já foi provada, irmãos que já passaram por dificuldades, sabe o que é padecer, que já sepultaram entes queridos, que já tiveram perdas, e esses irmãos servem de exemplo e de estímulo e encorajamento para nós. Então Paulo diz: olha, você vai poder permanecer firme no Senhor se você prestar atenção nos bons exemplos de pessoas que estão andando com Cristo, sobretudo aqueles que já estão andando com Cristo há mais tempo que você. Então, como permanecer firme no Senhor?
olhando bons exemplos. É muito útil também, por exemplo, você ler biografias de grandes crentes, irmãos nossos do passado que andaram com Cristo. Faz muito bem a leitura de uma biografia de um irmão nosso que andou com Cristo. Então, faça isso. É uma boa coisa. Olhe bons exemplos. É um estímulo, é um encorajamento. É uma maneira de você permanecer firme. Em segundo lugar, Paulo chama a atenção aqui não apenas para bons exemplos, mas para maus exemplos. Se existem exemplos a serem seguidos e imitados, Paulo quer que você saiba que para permanecer firme no Senhor, existem exemplos que devem ser evitados. Existem maus exemplos. Paulo chama atenção para esses maus exemplos, não é? Veja o verso 18. Paulo diz aí: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, Paulo fala aqui de maus exemplos e ele se refere a essas pessoas que são exemplos ruins, que devem ser evitados. Ele se refere a elas como inimigos da cruz de Cristo, não é? E percebam aí que Paulo diz que não é a primeira vez que faz esse alerta para os filipenses, não. Provavelmente Paulo já tinha falado desse assunto em outras ocasiões aos crentes lá de Filipos. Ele diz aí que falou desse assunto repetidas vezes. Então, Paulo já fez esse alerta em outras ocasiões aos crentes de Filipos. E notem que Paulo diz que esse era um assunto que partia o seu coração. Ele diz aí tratar-se de algo que o fazia chorar, não é? Ele diz aí, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, estou lendo o verso 18, e agora vos digo até chorando. Então era algo que partia o coração de Paulo. E notem, irmãos, que não era para menos, não é? Porque Paulo diz aqui que ele não está falando do mau exemplo do incrédulo. Ele não está falando do mau exemplo de pessoas de fora da igreja. Paulo está falando do mau exemplo de gente de dentro da igreja. Ele diz aí no verso 18: muitos andam entre nós. Muitos andam entre nós. Então, está claro, pelas palavras do apóstolo Paulo, tratar-se de gente da igreja. E a pergunta é: quem são estes maus exemplos que Paulo tem em mente aqui, aos quais ele chama de inimigos da cruz de Cristo? Alguns intérpretes acham que Paulo tem em mente aqui os mesmos mestres judaizantes a respeito dos quais ele vinha falando antes. Se você vem acompanhando esta série de mensagens, você se lembra que Paulo chamou de falsa circuncisão, de cães, não é? Os falsos mestres judaizantes. Então, alguns acham que Paulo continua aqui falando destes falsos mestres judaizantes. Mas, irmãos, eu acho que é pouco provável que Paulo esteja pensando aqui nos judaizantes. Isso porque no verso 19, Paulo não parece estar descrevendo
os mestres judaizantes. Dê uma olhada no verso 19. No verso 19, Paulo parece estar falando mais de um outro tipo de má influência que estava acontecendo na igreja de Filipos. Muito provavelmente, Paulo tem em mente aqui um tipo de crente que a gente chama de libertino, não é? Eram crentes que compreendiam mal, que torciam a liberdade cristã. Crentes que achavam que, por serem livres em Cristo, eles podiam viver de qualquer maneira. Lembra que Paulo, ele diz que não devemos usar da liberdade cristã para dar lugar à carne, não é? Não confundir liberdade com libertinagem. Então, a liberdade que temos em Cristo não é liberdade para fazer o que a gente quer, não é liberdade para viver da maneira que quer, não é vale tudo. Então, parece que é esse tipo de coisa que Paulo está combatendo aqui, não os judaizantes, mas pelo que Paulo fala aí no verso 19, ele parece estar falando desse outro grupo, os libertinos, que estavam exatamente no extremo oposto dos judaizantes. Porque num extremo estavam os judaizantes. O que os judaizantes ensinavam? Eles eram legalistas, eles eram apegados à lei, eles ensinavam que para ser salvo, você não precisa apenas crer em Cristo, mas você precisa se submeter a todos os ritos judaicos, sobretudo a circuncisão. Então, esse era o extremo legalista, que estava muito preocupado com o desempenho, ser aceito com base no desempenho. Os libertinos estavam no outro extremo, o extremo oposto. Enquanto os judaizantes diziam que você precisa ter um bom desempenho, não basta crer em Cristo, os libertinos diziam que não importa o modo como você vive. Cristo já pagou tudo, você é livre em Cristo, portanto, o modo como você vive não importa. Então, nesta passagem, Paulo deseja combater não os judaizantes, é assim que nós entendemos, mas o mau exemplo dos libertinos. Paulo combateu já antes, nesta carta, o legalismo dos judaizantes. Mas agora, o combate é o combate à libertinagem. E qual é o problema com os libertinos? Veja aí o verso 19. O verso 19 responde. Paulo diz: o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, esta é a descrição que Paulo faz dos libertinos. Ele diz aí que, no final do verso 19, ele diz que eles só se preocupam com as coisas terrenas. Paulo estaria dizendo que as coisas terrenas são ruins em si mesmas? Paulo estaria dizendo que a criação de Deus é má, essencialmente má? Certamente que não, meus irmãos. Paulo não está aqui dizendo que as coisas terrenas são ruins. Escrevendo a Timóteo, Paulo diz que tudo que Deus criou é bom e nada é recusável. Então, qual é o problema aqui?
Irmãos, o problema está na partícula só. Prestem bem atenção. Eles só se preocupam com as coisas terrenas. Então, o problema dos libertinos era um estilo de vida materialista. Eles viviam como se o todo da existência se resumisse ao aqui e ao agora. Como se o todo da existência se resumisse a essa dimensão material. Notem aí, Paulo diz que o Deus deles é o ventre. Que é isso? Paulo está dizendo, eles vivem em função do seu próprio estômago. Eles vivem para satisfazer os seus próprios apetites. Eles vivem tão somente em função dos seus desejos carnais. É o estilo de vida, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Só tem isso aqui. Então, esse é o problema dos libertinos. Somente pensam nas coisas terrenas. O Deus deles é o ventre. Vivem como se o todo da existência nossa se resumisse a essa dimensão material da nossa existência. E note mais, há um agravante aqui. Note que Paulo, ao descrever estes libertinos, aí no verso 19, ele aponta um agravante no estilo de vida deles, porque além de ter um estilo de vida condenável, Paulo diz que eles se orgulhavam do estilo de vida que levavam. Olha aí no verso 19 também, ele diz aí, a glória deles está na sua infâmia. O que Paulo está dizendo quando ele diz que a glória desses libertinos está na sua infâmia? Paulo está dizendo que eles se orgulhavam de coisas das quais eles deveriam se envergonhar. A glória deles está na sua vergonha. Ou seja, eles se orgulham daquilo de que deveriam se envergonhar. Em outras palavras, vivem uma vida materialista, hedonista, autocentrada e contam vantagem das suas práticas vergonhosas. Não apenas praticam coisas vergonhosas, mas se orgulham delas. A sua glória está na sua infâmia. Então, esse era o problema dos libertinos. Viver como se a vida se limitasse a esta dimensão da nossa existência. Viver como se não houvesse amanhã. Viver como se não houvesse eternidade. Viver como se não houvesse céu e inferno. Viver como se não houvesse que prestar contas ao reto juiz do universo. Então, Paulo está ensinando aqui aos crentes filipenses e a nós também, que se nós desejamos permanecer firme no Senhor, primeiro precisamos imitar bons exemplos. Segundo, Paulo diz que nós devemos evitar maus exemplos. Me ocorre aqui, por exemplo, esses libertinos cuja glória está na infâmia, não é? O que Paulo está dizendo aqui é que eles se orgulhavam de coisas das quais deveriam se envergonhar. Eu diria que se nos dias de Paulo tivessem as redes sociais que nós temos hoje, não é?
É aquele tipo de pessoa, aquele tipo de crente que vive uma vida libertina, uma vida permissiva, despudorada, e em vez de se envergonhar disso, fica postando lá nas redes sociais, se orgulhando desse tipo de vida vergonhoso. Já viu? Tem hora que eu vejo postagem de crente e falo, meu Deus, que vergonha. Né? Acontece. É esse tipo de coisa que Paulo está dizendo aqui, que a glória deles está na sua infâmia. Mas, irmãos, a pergunta agora é, por que é que esse estilo de vida libertino que Paulo denuncia aqui, esse exemplo mau, por que é que ele deve ser evitado? A resposta está no verso 20. Dê uma olhada aí. Ele diz, porque a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que esse estilo de vida libertino não combina com a nossa esperança cristã. Diferentemente dos libertinos, o cristão não vive em função da presente ordem de coisas. O cristão não vive em função apenas desta dimensão material da existência. Não que ela seja ruim em si mesma, mas diferente dos libertinos, o cristão vive com os pés na terra, mas com a cabeça nos céus. O cristão sabe que a criação de Deus é boa, mas o cristão sabe também que a boa criação de Deus foi maculada pelo pecado. Ele sabe que, embora haja coisas boas, atraentes neste mundo criado por Deus, ele sabe da queda. Ele sabe que vivemos num mundo sobre o qual o Senhor impôs uma maldição. Ele sabe que, embora haja alguma glória neste mundo criado por Deus, a glória deste mundo é uma glória desvanecente. Então, o cristão vive neste mundo, ele desfruta da boa criação de Deus, ele curte as boas dádivas de Deus, sem colocar o seu coração na presente ordem de coisas. Diferentemente dos libertinos, o cristão não pensa só nas coisas terrenas. O cristão vive em função daquilo que permanece. É isso que Paulo está dizendo. A sua pátria está nos céus, de onde ele aguarda o Salvador. Alguém já disse que, falando da esperança cristã, não é? Alguém já disse que o cristão vive na ponta dos pés, não é? Ou seja, ele vive na ponta dos pés. Pescoço assim, elevado, olhando lá na frente a sua gloriosa esperança. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. O cristão sabe da sua esperança, ele vive na expectativa da glória futura. O cristão sabe que quando Cristo vier, é o que Paulo está dizendo aí, ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, por um lado, se o cristão
não é materialista, não é apegado ao material, por outro lado, ele também não considera a matéria má ou desprezível. Note aí o que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que o nosso corpo é mau. Paulo não está dizendo que o nosso corpo, que é matéria, será descartado. Não! Ele está dizendo que o nosso corpo será transformado. E a expressão corpo de humilhação é uma maneira de se referir à nossa atual condição decaída. Por causa do pecado, a nossa atual condição é uma condição de humilhação. O cristão sabe que a vida neste corpo, embora lhe proporcione muitas experiências agradáveis, pense em quantas experiências agradáveis nós vivemos neste mundo que Deus criou, experiências sensoriais agradáveis. Esse nosso corpo possibilita. Mas o cristão sabe que este é também o corpo da sua humilhação por causa do pecado. É um corpo corruptível, mortal, que se deteriora com o tempo. É o corpo no qual o cristão experimenta desejos pecaminosos que arruinam a sua existência. É por isso que Paulo chama de corpo de humilhação. Mas Paulo diz aí no verso 20, que quando Cristo vier, ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Pense no corpo de Jesus depois da sua ressurreição. É o mesmo corpo que Jesus tem ainda hoje. Jesus não está desencarnado. Ele tem um corpo glorificado. E aqui Paulo está dizendo que assim como aconteceu com ele, acontecerá conosco. Este corpo de humilhação será igual ao corpo de glória que Jesus possui hoje. É por isso que o estilo de vida libertino deve ser evitado pelo crente. É por isso que o exemplo dos libertinos não deve ser seguido. O cristão não nega que haja coisas boas e legítimas aqui. Ele sabe que o seu corpo não é descartável, mas ele sabe que há um corpo glorioso que o aguarda no futuro. Ele sabe que terá coisas muito melhores do que as vividas na presente ordem de coisas. Então, Paulo, nessa passagem, está ensinando a você e a mim como permanecer firme no Senhor. Primeiro, olhando bons exemplos. Isso encoraja a gente. Segundo, evitando maus exemplos. No caso aqui, o exemplo dos libertinos. E terceiro, vivendo na ponta dos pés. Pé na terra, mas pensando nas coisas lá de cima. Pensando no nosso futuro glorioso. Somos peregrinos e forasteiros aqui. O que nós podemos aprender com essa passagem? Irmãos, essa passagem ensina para nós, em primeiro lugar, a importância do exemplo, não é? O bom exemplo é de grande ajuda para o povo de Deus. E o mau exemplo é uma grande ameaça para a família da fé. Que Deus dê a nós aqui, em nossa igreja, bons exemplos. Que as gerações mais jovens, que os recém-convertidos possam encontrar entre nós. Exemplos que os estimulem, que os encorajem,
que os ajudem a permanecerem firmes no Senhor. Em segundo lugar, podemos aprender aqui também a respeito do nosso habitat. Essa terra é a nossa casa. Nós fomos feitos para viver aqui. A criação de Deus é boa. É por isso que as coisas deste mundo nos atraem tanto. Elas não são más, mas o nosso habitat foi corrompido. Por isso, nós não devemos colocar o nosso coração nele como está. Devemos aguardar até que Cristo volte para colocar em ordem a bagunça que nós causamos no mundo bom que ele criou. E a maneira de permanecermos firmes aguardando isto, repito, é imitando bons exemplos, evitando exemplos maus e vivendo na ponta dos pés, olhando firmemente para a nossa esperança em Cristo. Que Deus nos ajude a permanecermos firmes no Senhor.